Então vamos ler. Isaías 46, do versículo 5 ao versículo 10. Palavra do Senhor. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Vamos iniciar com esse texto. Isaías 46, 5. A quem me assemelhareis e com quem me igualareis e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar, ali ficam em pé, o seu lugar não se move. E se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disto e considerai, trazei à memória, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e que não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus nos abençoe. Senhor amado, nós estamos aqui nesta oportunidade, Senhor, para te adorar, para te louvar também. Tudo é um culto, tudo é uma adoração, Senhor, a Ti. Pedimos que seja assim, tudo seja em honra ao Teu nome. E nesta aula, meu Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas e nos conceda, meu Deus, a bênção, a graça, para que nós possamos meditar, meu Deus, entender a Tua palavra, ser cheios dela, transformados por ela, e assim possamos, Senhor, em nome de Jesus, sermos grandemente edificados, meu Deus, e abençoa todos estes estudos, estas aulas, que a Tua graça esteja sobre nós, nos fortalecendo, nos abençoando, nos guardando na verdade, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Hoje nós vamos estudar, meus irmãos, o capítulo de número 3 da nossa confissão de fé, sobre os decretos de Deus. E este capítulo, queria deixar bem claro para os irmãos que esse capítulo ele é uma transição entre exatamente a doutrina de Deus que nós vimos semana passada e as obras de Deus. Nós vamos começar a estudar, se Deus quiser, aliás, não a semana que vem ainda, porque esse capítulo ainda não vou acabar hoje. Minha intenção é meditar com vocês até o parágrafo 4, até a quarta sessão da confissão. Mas, a partir desse capítulo, quando nós pensamos nos decretos de Deus, aí nós vamos ter também no capítulo seguinte, que vai falar sobre a criação. Então aí nós vamos ter, a partir do capítulo 4, nós vamos estudar as obras de Deus, né? Porque aí toda a confissão ela vai tratar exatamente dessa questão das obras de Deus. Então, a criação, a providência e a redenção. Então eu queria deixar claro para os irmãos que este capítulo ele é um capítulo importantíssimo, porque ele se liga, essa doutrina, né, do decreto de Deus, ela se liga à anterior, a doutrina sobre Deus, e todas as outras doutrinas, exatamente porque o decreto é aquele que Deus determina fazer. Então, antes dele fazer, vamos dizer assim, se a gente puder colocar em termo dessa forma, né? Nós estamos falando de Deus, né? Deus infinito. Então, tudo que nós falamos de Deus, esse decreto, por exemplo, ele decretou antes do tempo, antes de todas as coisas. Então, a gente não pode nem falar assim em termo temporal, né? Mas, para nós entendermos, antes de fazer, evidentemente, ele decretou na eternidade
momento lá, ele decretou tudo o que ia acontecer, né? Esse tempo, esse momento entre aspas, porque isso foi antes de todas as coisas. Então, quando nós falamos em criação, providência e redenção, nós estamos falando o quê? Da execução do decreto. Então Deus executa tudo o que acontece, vai acontecer exatamente de acordo com aquilo que Ele já decretou antes de todos os tempos. Então essa é a transição. Agora, por que exatamente uma transição? Porque nós estamos falando da doutrina de Deus, e a doutrina de Deus de respeito a um Deus soberano, conforme as Escrituras, né? A um Deus soberano que decreta, que determina todas as coisas e que faz conforme o seu conselho, conforme a sua vontade. Esse versículo que eu comecei a ler com você, esse trecho, na verdade, e a ênfase está principalmente no versículo 10, né? Que diz assim, que anuncio, Isaías 46, verso 10, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então observe que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que a vontade dele é feita, toda a vontade dele ele vai realizar, ele vai fazer. Então é algo muito importante de que nós entendermos essa doutrina do decreto. Ela está ligada a quem é Deus, porque vocês observem aqui que ele se compara com os deuses falsos, né? Nesse trecho. Então quando nós lemos assim no versículo 5, a quem me assemelhareis e com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes. Aí fala da obra do artífice que faz um Deus e dos que promovem esses deuses. Gastam o ouro da bolsa, pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives e ele faz um Deus e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros tomam, levam e põem no seu lugar. Ali fica em pé do seu lugar ali fica em pé no seu lugar. Ali fica em pé, do seu lugar não se move. E se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disto e considerai-vos, trazer a memória, ó prevaricadores. Então Deus está fazendo assim, está fazendo uma comparação com os deuses humanos, que são feitos pelos ourives, que são produzidos, são postos ali, mas que não podem fazer nada, que clamam a ele, mas nenhuma resposta dá, nem livra alguém da tribulação. Aí ele diz assim no versículo 9, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então Deus está se comparando, e qual é a conclusão que o próprio Deus chega? Só Ele é Deus. Então com isso, aí ele diz assim, que anuncio desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, aqui está. Perdão. Então, quantos outros deuses eles não saem do seu lugar, não se movem e não adianta orar a eles, o nosso Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus, ele anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ou seja, Deus decreta todas as coisas. Então, enquanto aquele Deus produzido pelos homens, ele fica ali parado, não se move, e quando clama a ele não pode ajudar, Deus, o Senhor, antes que as coisas aconteçam, ele já anunciou, né? Diz aqui, as coisas que ainda não sucederam, e o conselho dele será firme e fará toda a sua vontade. O que eu estou querendo enfatizar com isso, conforme esse texto aqui? É que a doutrina do decreto está intimamente ligada à doutrina de Deus. Quem é Deus? Então, se nós pensarmos num Deus, criação dos homens, é um Deus que é de acordo com os homens e que, na verdade, não pode salvar, não pode fazer nada. Mas o nosso Deus, ele é Senhor soberano, que antes que as coisas aconteçam, ele já decreta. Ele é Deus de verdade. Então, ele controla, ele domina, ele opera.
todas as coisas conforme a sua vontade, porque Ele é Deus. Os deuses falsos não podem fazer isso porque são deuses falsos. Então essa comparação, meus irmãos, é que eu queria chamar muita atenção dos irmãos, porque a nossa confissão, ela liga exatamente a doutrina do decreto à doutrina anterior, a doutrina de Deus. Nós vimos que ele é soberano, sábio, infinito, é espírito, né? É todo poderoso, é o Senhor realmente. E agora esse Deus soberano, que esse Deus aqui de Isaías, ele é o Deus do decreto, né? Então vamos começar a ler a confissão, sempre lembrando aos irmãos que tudo isso que nós estamos estudando, evidentemente é baseado nas Escrituras, que é a primeira doutrina que nós vimos aqui. Então, o primeiro parágrafo desse capítulo diz assim: Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer, ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso, nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas, nas quais demonstra-se a sua sabedoria em dispor de todas as coisas e poder e fidelidade em efetuar os seus decretos, né? Então, o que é a doutrina dos decretos de Deus? Podemos falar sobre os decretos de Deus, ou podemos falar também, até no singular, decreto de Deus. Quando a gente fala no singular, decreto de Deus, nós estamos dizendo exatamente esses decretos todos como algo único que Deus determinou tudo o que iria acontecer. E os decretos, evidentemente no plural, dizem respeito a todas essas coisas, tudo que acontece, na verdade, o Senhor determinou. Por que nós estamos aqui hoje, né? Porque o Senhor determinou. Então a confissão, ela coloca assim: Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo seu muito sábio e santo conselho, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que pensar. O decreto do Senhor, ele é em si mesmo. Significa que esse decreto, ele independe do que está fora de Deus, mas ele é o decreto que Deus determinou em si mesmo. Então, nada fora dele, mas em si mesmo. Desde toda a eternidade, de respeito a que esse decreto ele é realizado antes de todas as coisas. Ou seja, que Deus ele não decretou as coisas na medida que foram sendo feitas, mas há um decreto antes de tudo, na eternidade. Nós sabemos que tudo é criado, mas Deus não é criado. Nós sabemos que tudo teve um início, mas Deus não tem início. Então é claro que Ele é o início de todas as coisas, Ele é o Criador. Então Ele, antes de tudo, decretou tanto a criação como providência, redenção, tudo que acontece, né? Então, desde toda a eternidade, antes de existirem as coisas, antes do próprio tempo, antes de todas as coisas, desde toda a eternidade, Ele fez isso em si mesmo, como nós vimos, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade. Tudo que Ele faz está determinado pela sua vontade, que Ele dá aqui dois atributos à confissão: sábia e santa. E Ele, ou seja, sabedoria de Deus, infinita sabedoria de Deus, que quando nós contemplamos todas as coisas nós vamos descobrir que Deus realmente é sábio, e que Ele ordenou livre e imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer. Então, esse decreto de Deus, que é sábio e santo, ele é livre, ele é imutável.
Tudo. Livre quer dizer o seguinte, então vamos por parte aqui, vou voltar aqui para a gente pegar o todo, né? Que Deus decretou em si mesmo, ou seja, o próprio Deus em si que determinou isso, independente do que está fora dele, desde toda a eternidade, antes que tudo existisse, fez isso pela sua vontade santa e sábia, seu conselho santo e sábio, de sua própria vontade, e isso ele fez livremente, ou seja, ele não fez porque ele foi impulsionado ou constrangido de qualquer maneira pela criatura, mas ele fez isso de forma livre e imutavelmente, isto é, que ele não vai mudando o seu decreto de acordo com a criatura, porque tem duas coisas aqui. O que significa que esse decreto ele é livre e imutável? Significa o seguinte, que se é livre não depende da criatura, depende só dele. Isso é imutável, e é imutável porque é livre. Então ele determinou, e ele não vai mudando de acordo com as circunstâncias que se apresentam pela criatura. Então nós somos assim, por exemplo. Olha, da agora eu estava em casa, aí deu a impressão assim, irmãos, que ia cair uma chuva muito grande, né? Então eu pensei assim, vai cair uma chuva, né? Isso dificulta a saída de casa, tudo, né? Aí não choveu. Mas eu acho que não está chovendo ainda, né? Mas nós não sabemos. E nós vamos mudando nossos planos de acordo com o que aparece diante de nós. Nós não somos livres. E por que nós não somos livres? Porque nós dependemos de tantas coisas em volta de nós. E se nós não somos livres, a nossa vontade não é imutável. A nossa vontade ela vai mudando de acordo com as necessidades. Então hoje eu vou fazer isso aqui. Aí eu posso mudar de plano de acordo com as circunstâncias e necessidades. Deus não. Deus, a vontade dele é livre, quer dizer que ele não depende da chuva, porque ele determina a chuva, né? Ele não depende de qualquer coisa da criatura, porque ele determinou, ele decreta livremente tudo o que vai acontecer, e, portanto, ele é livre e ele não muda de acordo com as circunstâncias, mas ele determinou todas as ocorrências, todas as circunstâncias, então é diferente de nós. Então, por isso que está ligado à questão da liberdade e da imutabilidade desse decreto. Aí a confissão continua. Então, resumindo, eu vou ler essa parte aqui, que é a definição do decreto, né? Então, Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha acontecer. Esse é o ponto. O que ele decretou? Seja o que for que venha acontecer. Tudo, absolutamente tudo o que acontece, ele determinou, ele decretou. Esse decreto, ele é abrangente, seja o que for, significa, nada está fora do decreto. Uma poeirinha, meus irmãos, que estiver passando aqui agora, está no decreto. Deus determinou que aquela partículazinha mínima, ela ficasse aqui passando entre nós, certo? Então, não tem nada, não tem um elemento, por menor, insignificante que seja, que não esteja no decreto de Deus. Tudo está absolutamente neste decreto. Então, ele é abrangente, ele é pleno. E aí, irmãos, a confissão continua assim. Ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso. Nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas, nas quais demonstra-se a sua sabedoria em dispor de todas as coisas e poder e fidelidade em efetuar os seus decretos. Aqui nós entramos numa área que é de se perguntar, e o pecado? O pecado, ele está fora desse decreto, ele está fora do decreto divino. Todas as confissões reformadas, elas têm o cuidado de dizer o seguinte: Deus não é o autor do pecado. Deus, ele não produziu o pecado, né? E o texto que nós temos que perceber, que firmar bem diante de nós, todos nós já conhecemos, mas é bom nós lermos agora. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 13. Meus irmãos, Tiago, capítulo 1, versículo 13.
que diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 13. Diz a palavra do Senhor. Ninguém, sendo... Esperar os irmãos. Tiago 1,13. Isso, 1,13. Tiago 1,13. Diz a palavra: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, nem Deus é tentado, nem ele tenta. Então, Deus não tentou as pessoas, não tentou o diabo, não tentou Adão e Eva, não produziu aquilo, não induziu aquilo, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, porque Deus é santo, porque Deus é justo. Então, mas, aqui, irmãos, é realmente algo que, a questão do mal, da origem do mal, isso aí a gente não tem que tentar explicar, né? Isso é uma coisa realmente que nós nos calamos, porque o que a Bíblia mostra? Que Deus não é o autor do pecado, mas está no decreto no sentido da permissão. Ele permitiu aquilo ali. Então, ele permitiu aqueles atos, mas ele não induziu, ele não tentou, ele não é o autor, né? Ele, como diz aqui a confissão, ainda assim, que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão nisso. Duas coisas. O pecado estava no decreto divino? Sim, porque tudo que aconteceu está no decreto divino, mas Deus não é o autor do pecado. Ali houve uma permissão divina nesse decreto, mas ele não é a fonte, não é o autor do pecado. E outra coisa, ele não tem comunhão nisso. Então, nem ele é o autor, nem ele é a fonte, nem ele está associado nisso. Muito ao contrário. A Bíblia o tempo todo vai dizer que o pecado, ele está na nossa concupiscência, como aqui diz Tiago. Ele está no diabo. É o diabo que peca. É o homem que peca. E isso está no controle de Deus. O grande texto disso, irmãos, é Atos, né? Eu acho que esse é o texto que a gente precisa ler, irmãos. Atos 2, só para dar um exemplo para os irmãos, né? Eu acho esse texto assim o mais impressionante quando entra na questão do pecado. Porque se nós pensarmos, foi um pecado crucificar Jesus, né? Mas aquele pecado, aquele ato pecaminoso, estava no decreto divino como Cristo tendo que ser sacrificado por nós, né? Então, deixa eu ler aqui, irmãos, capítulo 2, versículo 30. Não, perdão, irmãos, versículo, vamos ler o 22 ao 23, tá? Atos 2, 22 e 23. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que foi entregue, olha só o que a Bíblia diz, pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificaste, mataste pelas mãos dos injustos. Então, foi entregue a eles, observe, determinado conselho e presciência de Deus. Então, eles estavam cumprindo ali o decreto divino. Ainda que Deus não é autor daquele pecado, e Deus não tem comunhão nisso. Isso foi o pecado deles, foi o pecado de Herodes, foi o pecado de Pilatos, foi o pecado dos judeus. Aí é um mistério, né, irmãos? Como é que essas coisas acontecem? Aí nós devemos nos calar. Mas a gente vai até onde a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que existe ali uma determinação divina em todas as coisas, e o pecado não é autônomo, nem o diabo, nem as ações dos homens maus, né? Porque senão o quê? Aí Deus ficaria de um lado e o diabo de outro, né? Uma guerra
Mas na verdade, até o diabo ele vai cumprindo os decretos divinos, né? Mas Deus não é o autor do pecado. Deus não tem comunhão nisso. É isso que a confissão, com muito cuidado, as confissões reformadas, elas vão até onde a Bíblia vai e elas vão afirmando essas coisas, né? Então Deus decretou, mas Deus, ele não é o autor do pecado, não tem comunhão nisso. Outra coisa que a confissão continua: nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Duas coisas que não se acontecem: os homens não são robôs, né? Mas os homens ali, eles estão agindo livremente. Pilatos lavou as mãos livremente, né? Herodes fez aquilo ali livremente. A liderança religiosa levou Jesus lá para as autoridades e induziu o povo a gritar: crucifica, crucifica, livremente. O povo gritou livremente. Então ali, esse decreto não violenta a vontade da criatura, nem elimina a liberdade ou contingência das causas secundárias. Vocês têm as causas secundárias. A causa primária é o decreto de Deus. Por exemplo, Deus decretou que nós estivéssemos aqui nesse início de noite. Mas para que isso acontecesse, muita coisa ocorreu antes, que consequentemente aqui deu nesse resultado. Então, essas coisas foram acontecendo. Nós temos que, por exemplo, tomar um banho, nos alimentar, planejar. Às vezes dá certo, às vezes, como eu falei da chuva, cai uma chuva e atrapalha. Tem outra coisa que ocorre. Então, essas causas secundárias, para que tudo aconteça, tem coisas que vêm anteriormente e vão dar ali aquele resultado. São as causas secundárias. Isso não é violentado. Não é violentada a nossa liberdade de decidir vir hoje para essa reunião. Nós viemos livremente. Não é violentada as causas secundárias para nós podermos chegar aqui. Por exemplo, os irmãos vieram de carro, por exemplo, né? Então, tudo aconteceu, o carro funciona, deu tudo certo para vocês chegarem aqui. Nem ainda antes estabelecidas. Irmãos, como é que isso acontece? É maravilhoso, nós não sabemos assim explicar, mas nós sabemos que esse Deus, ele é tão poderoso, ele é todo poderoso, que o pecado ele controla, que a liberdade da criatura, as decisões que elas vão tomando, elas vão cumprindo o decreto dele, ainda que agindo sem serem forçadas a isso, né? E as questões secundárias, as causas secundárias, vão também acontecendo, cumprindo cada uma delas o decreto de Deus. Né? Diga. Isso. Não elimina a responsabilidade de Pilatos, né? Tipo assim, de Herodes. Priorizar as coisas de Deus. Presente e relaxar em tudo. Sim. A gente não ganhar cansado. Sim, exatamente. Mas a gente, colocar diante isso, colocar como prioridade, é a nossa responsabilidade. Exato. Escolher. Exatamente. É isso que o senhor falou. Por exemplo, para vocês chegarem aqui hoje, vocês tiveram que livremente se organizar, decidir, fazer um monte de coisa, né? Agora, poderia ter acontecido uma coisa que impedisse você de chegar. Aí, o decreto de Deus estaria sendo cumprido, mas as causas secundárias, nem a liberdade de vocês, nem a causa secundária eliminada, entendeu? Então, é isso que a confissão está dizendo. Então, é uma coisa assim maravilhosa. Por exemplo, nós podemos ficar aqui olhando na frente daqui da casa, aqui da igreja, está passando o carro, está passando as pessoas, elas vão em volta, e cada uma tem um plano, uma decisão, um projeto para essa noite, quando elas estão passando aqui na rua. Elas estão cumprindo o decreto de Deus, livremente, elas estão agindo livremente. Às vezes elas passam aqui pensando em ir num lugar, aí não dá certo aquilo que elas estavam planejando, entendeu? Mas aqui tudo está, causas secundárias estão acontecendo, elas têm saúde, força, elas se alimentaram, um monte de coisa aconteceu para elas poderem passar aqui na frente da igreja. Mas cada pessoa que está passando aí está cumprindo o decreto de Deus, né? É algo assim maravilhoso. Só de pensar nisso, irmão. Aí isso que a confissão vai mostrar em seguida, porque ela vai dizer assim, olha,
nas quais demonstra-se a sua sabedoria em dispor de todas as coisas e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. Isso aqui mostra o seguinte, irmãos, imaginem a complexidade de ações e de reações, né, no mundo, na natureza e nos agentes morais toda a criação de Deus. Por exemplo, amanhã eu vou pregar, se Deus quiser. Por isso que Tiago diz, sempre diga se Deus quiser, né? Porque Ele que decreta, Ele que determina. Amanhã eu vou estudar com vocês o Salmo 148. Ali fala que os anjos devem louvar o Senhor, os homens devem louvar o Senhor. Anjos e homens são seres que eles podem decidir, planejar, conhecer, amar, responder a Deus, né? Anjos e homens. Os animais, eles têm alguma consciência já, mas não é como os homens, eles já têm alguma. As plantas não têm consciência, né? Elas são vivas, mas não têm consciência. E tem os seres inanimados. Então, tem os seres inanimados, as rochas, as estrelas, né? O que eu quero dizer é que esses seres que têm consciência, eles são livres para agir, para decidir. E nessa liberdade, eles estão cumprindo o decreto de Deus. E as causas secundárias estão acontecendo. Há muitas incertezas, né? Por exemplo, vou voltar aqui a falar de nós vimos aqui nesse início de noite. Há muitas incertezas. Pode chover, posso ficar gripado, posso ter uma necessidade que eu tenho que resolver imediata, que eu não estava planejando. Há muitas incertezas, mas há muitas contingências, como a confissão diz aqui. Há liberdade ou contingência das causas secundárias. Uma coisa pode acontecer ou não para que eu cumpra os meus planos. Mas essas coisas contingentes, essas causas secundárias que podem ou não acontecer, elas estão no decreto de Deus, né? De maneira que... Sobre a questão evangélica no Brasil, a gente vê muitas igrejas hoje em dia, né, e a gente vê que muitas estão se afastando da palavra do Senhor, né? Isso. Com as escrituras. Aí a gente vê, né, essa causa, né, esse distanciamento. A gente, não sei o que eu penso sobre isso, né, mas certo. A gente vê mais a vontade do homem, né, em fazer do que a própria vontade de Deus, como ele determina, né? E isso tudo a gente, como a gente sabe, está dentro do decreto de Deus, mas aí vem a questão da responsabilidade do homem, né? De querer, de fato, seguir as escrituras, né? Certo. Seguir as escrituras. E a gente vê que aí fica, né, aquela dúvida, né? Os homens estão se distanciando, mas significa que, de fato, né, eles são chamados, eles são escolhidos. Certo. Entendeu? Entendi. Aí, eu acho que eu estou entendendo o que você está falando. Então, você quer dizer assim, se eles estão se distanciando, isso é uma evidência, já é uma evidência do chamado deles ou não, né? Esse quer dizer? Então, por exemplo, nós acreditamos o quê? Daqui a pouco a gente vai ver no parágrafo seguinte, né? Deus decretou que os eleitos, Deus chamou, então tudo isso está no decreto de Deus, né? Agora, aí entra no que você está falando, no que a irmã também falou, quer dizer, da questão da responsabilidade. Não anula isso. Então, eu livremente, eu vou ser julgado por isso. Por exemplo, eu ouvi o Evangelho, eu criei ou não criei, né? Eu vou responder por isso diante de Deus. Se eu não criei, Deus nos livre disso, né? Mas se eu não criei, a pessoa é condenada, a que não crê. Se ela crê, ela é salva, né? Se ela ouve e ela não crê, a culpa dela é ainda maior, porque além do pecado que ela já tem, ela nega
o Evangelho. Só que a gente sabe que isso é liberdade humana, existe essa liberdade, essa responsabilidade. Só que ela, quando ela crê, ela está cumprindo o decreto, né? Decreto da eleição. E quando ela não crê, também está cumprindo o decreto. Então, é uma coisa assim que é isso que não anula, uma coisa não anula a outra. O problema muitas vezes é que nós estamos querendo colocar uma coisa contra a outra, mas a Bíblia não põe, a Bíblia coloca tudo, a responsabilidade está em harmonia, vamos dizer assim, com a questão do decreto. Reformado, né? Ele chega a ser separatista com relação às outras igrejas? Eu acho que sempre vai ter uma separação, né? É inevitável. Aí entra, esse ponto é interessante, mas que você falou. Vai sempre ter uma separação, porque é inevitável. Então você acredita, e eu digo assim, não é nem que você acredita meramente, é o que a Bíblia diz, né? Então você vai compreendendo, você crê na Bíblia. A Bíblia é tão clara sobre essas coisas, né? A maioria das igrejas evangélicas não segue esse pensamento. Tem um pensamento do livre-arbítrio, que a gente vai estudar mais adiante. Mas basicamente é assim, é que na verdade Deus ele se submete à minha vontade. Deus ele vai reagindo ao que eu quero, né? Então, no máximo a eleição Deus ele viu que eu ia crer lá no futuro, mas ele não me elegeu mesmo, na verdade, né? Então isso vai causar uma separação. É uma coisa que vai ser óbvia. E essa doutrina e muitas outras doutrinas, a questão da prática da piedade, muitas outras coisas. Porém, irmão, aí que eu entro num ponto assim, que eu acho que a gente tem que ter cuidado, porém, de não nos tornarmos. Nós podemos até termos uma separação doutrinária, da nossa clareza bíblica de fé, aí a gente vai se separar, mas isso não significa entender que só nós somos salvos. Aí é outra coisa, né? Aí tem que ter cuidado. Acaba se isolando. Se isolando, né? E só ele é salvo. Porque é reformado. Ele é salvo. Porque é reformado. Porque a gente acaba se separando, né? Porque as atitudes antibíblicas, a gente conhece a Bíblia, então a gente não concorda, né? A gente não debate, mas a gente se afasta um pouco, porque senão a gente vai estar concordando se a gente fizer aquilo, entendeu? Então a gente acaba se separando um pouquinho para não ter confusão, por causa da atitude do irmão que é antibíblico, porque a gente conhece a Bíblia, a gente estuda, e aí ele está querendo que a gente faça o que. Entendo. Aí é uma coisa muito complicada. Né? Isso. Olha, irmão. A gente acaba se afastando, né? Exatamente. Agora, dentro de nós, aí tem essa questão mesmo que vai ter uma certa divisão, ela é natural. Você vai se juntar, tem as igrejas reformadas, tem as igrejas arminianas, aí, claro, isso já é uma separação de. Você acredita. Nós temos, por exemplo, uma confissão aqui na nossa igreja, então vão se juntar nós, pessoas que vão pensar semelhante a nós, né? Vai se juntar uma igreja aqui do bairro arminiana, batista, por exemplo, arminiana, quem pensa igual a isso, não vai ter uma separação. Mas o meu ponto é isso que eu quero só colocar, aproveitando a pergunta do irmão, que porém nós não podemos achar que só nós somos salvos, porque aí você pode ter uma clareza de como é que Deus salvou você. Deus te elegeu, você pode ter clareza doutrinária disso, outro irmão pode não ter. Mas ele tem fé em Jesus, né? Então ele realmente se arrependeu dos pecados dele, ele é um crente mesmo. Ele não tem essa clareza toda, por exemplo, que um reformado tem. Ele vamos dizer, ele compreendeu a essência. Cristo salvo, ele se arrependeu, ele creu. Inclusive amanhã, eu estou lembrando já das pregações de amanhã. Amanhã à noite a gente vai ver que Tomé pergunta para Jesus, né? Nós não sabemos para onde tu vais, como saber o caminho, né? Tomé, ele era um crente, mas ele era um crente que estava confuso, né? É interessante isso. Então, nós podemos ter, só o reformado vai ser salvo? De jeito nenhum. Então, nós podemos chamar um irmão arminiano de irmão mesmo. Ele é um crente, ele ama Jesus, ele dá evidência disso.
Ele não vai concordar com você nessa parte doutrinária, mas que não é, ele não está negando que Jesus salva. É questão aí dos mecanismos, né? Como é que Deus operou isso. Mas ele crê como você crê, ele crê que Jesus salva, ele se arrependeu dos pecados dele. E outro detalhe, irmão, que nós temos que ter muita humildade. Eu digo para vocês porque acho que também vocês já sentiram isso, né? Nós temos que ter muito cuidado com o orgulho doutrinário. Os reformados, eles têm um perigo do orgulho doutrinário. Essa é a tentação que vem contra eles, né? Então, eles podem se tornar extremamente orgulhosos, porque exatamente eles têm uma compreensão melhor. Aí eles são tentados muito ao orgulho doutrinário. As outras igrejas que não têm uma base muito forte na doutrina, mas têm, por exemplo, uma prática muito forte de busca de, por exemplo, muito jejum, oração, ênfase nos milagres, nos dons, essas coisas todas. Pode acontecer de que ele já se orgulhe para o outro lado, ou seja, uma espécie de ativismo, né? Ou de evangelização, de encher a igreja, do que eles chamam de evangelização, mas não estou nem entrando assim no mérito muito da questão, mas da prática que eles têm. Então eles têm muita prática. Porque com um lado pode se exaltar, também com o outro também. Pode, irmão, nosso coração é horrível, né? Então a gente tem que ter cuidado dos dois lados. Assim, pastor, eu compartilho assim, no meio do reformado, como eles estudam muito teologia, aí tipo assim, quem não sabe, eles meio que botam de lado. Isso, o orgulho espiritual. Muito, assim, o orgulho espiritual. Que estudam muito a Bíblia, e aí eu só converso com o irmão, porque o irmão sabe, então eu sei, o irmão sabe. Certo. Aí o irmãozinho que tá iniciando a ficar ali do lado. Exato. Eu percebo isso no reformado, que eles lêem, então eles falam coisas que a gente não entende, né? Eles já... Eles têm que ter uma cautela. Nós temos que lutar contra o nosso orgulho o tempo todo. Então, quem é uma igreja tradicional, histórica, reformada, a tentação vai ser o conhecimento. Quem não é, que é uma igreja mais de ação, de muita prática, vai ser o orgulho pela ação. Sim. Então, nós temos dois problemas aqui. Nós temos o problema do ativismo, que acontece mais do outro lado, né? Mas aqui nós temos o problema de uma ortodoxia fria. Ou seja, eu tenho um cérebro enorme, né? Mas a minha mão não faz nada, meus lábios não evangelizam, a minha vida não... Porque acho que tudo, tipo assim, tu não tem para evangelizar, porque tu não está tudo sobre o domínio de Deus, então você sabe que ele vai chamar. Tem isso também, né? Então tem muitos riscos que, de acordo com a sua linha teológica, você vai ter, né? Mas esses pontos, irmãos, tem a ver com tudo que a gente está falando, né? Que a gente vai vendo as ramificações. Mas isso é interessante nós observarmos nesse primeiro parágrafo, que então Deus decreta, não se elimina as causas, nem a vontade das criaturas livres e nem as causas secundárias, antes se estabelece. Isso mostra a sabedoria de Deus, porque há muitos eventos acontecendo para que um fato ocorra. Vocês já pensaram quantas coisas aconteceram para nós estarmos aqui hoje? É muita coisa, a gente não tem ideia. O sol lá está funcionando direitinho, graças a Deus, né? A natureza está ordenada para que nós possamos estar vivos e chegar aqui hoje. A complexidade das causas secundárias são infinitas, nós não conseguimos nem, irmãos, medir o que aconteceu para nós chegarmos aqui hoje. Tanto o que aconteceu hoje, como o que aconteceu desde que Deus criou todas as coisas. Para esse fato aqui, para nós estarmos aqui hoje ocorrer, o que vai acontecer amanhã, quer dizer, e tudo isso está, é como uma rede infinita de causas secundárias que vão cumprindo todos os decretos, toda a vontade de Deus, em cada detalhe, né, e que não escapa nada. Isso mostra o quê? A sabedoria de Deus, isso mostra o poder dele, porque além disso, além das causas secundárias, tem a vontade livre do diabo e dos homens, e dos anjos santos, dos que não caíram, né?
Porque nós sabemos, teve anjos que caíram e anjos que foram preservados. Esses anjos todos estão agindo. Os homens estão agindo. Então as criaturas que têm responsabilidade, anjos e homens, estão agindo. Então tudo isso está mostrando que Deus está cumprindo esse desígnio, esse decreto. Isso mostra sabedoria, mostra poder de Deus e mostra fidelidade ao seu decreto. Ou seja, é como um relógio que vai contando certinho, cada segundo, precisamente. Assim, cada ocorrência, Deus está cumprindo precisamente o seu decreto. Não tem um desvio de um milésimo, assim, sabe? Não tem uma coisa que aconteça, aqui Deus falhou no decreto. Não, ele fielmente está cumprindo o seu decreto. Inclusive, por isso que a gente não deve nem reclamar, sabe? Nós somos pecadores, irmão, nós murmuramos, nós reclamamos, mas não devemos nem reclamar, porque tudo que acontece está cumprindo o decreto de Deus. Aí eu volto a falar, isso anula a minha responsabilidade? Não, eu sou livre, eu vou responder pelas minhas ações diante de Deus. Por exemplo, a pessoa sai daqui, pega um carro, daqui não, vai sair de qualquer lugar, pega um carro e dirige loucamente aí, atropela uma pessoa. Pecou. Quebrou a vontade ali, prescrição divina ali, vai ser responsabilidade, Deus vai chamá-lo para aquilo. Mas nós sabemos que tudo aquilo que aconteceu cumpriu o decreto, né? Então essas coisas, na medida que nós vamos entendendo, agora por que aconteceu, eu já estou até entrando um pouco em outras áreas, mas por que aconteceu, por que ocorreu aquilo, aí só Deus sabe, né? Mas o resultado final, eu já estou até avançando um pouquinho, mas o resultado final sempre é a glória de Deus, sempre é algo que vai produzir o bem, por incrível que pareça, né? Vamos ler mais um texto, meus irmãos, Números 23, 19. Números 23, 19. Diz assim a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não o confirmaria. Veja que ele é fiel à sua palavra, ao seu decreto. E mais um, para nós passarmos para outro parágrafo. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler do 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, né? Então, é a vontade dele que importa, que interessa. Eu vou falar aqui o tema, se vocês quiserem anotar, fique à vontade. Se quiserem anotar, se não, irmãos, depois vocês podem, vai estar gravado, depois vocês podem ouvir novamente. Mas eu vou colocar o tema aqui desse parágrafo. Podemos dizer o parágrafo, resumir esse parágrafo da seguinte maneira: o soberano, abrangente, santo e sábio decreto de Deus, né? Vou repetir aqui: soberano, abrangente, santo e sábio decreto de Deus. Nós vimos que é soberano, que ele não depende de nada, ele decide. É abrangente, porque nada escapa desse decreto. É santo e sábio,
sempre. Não é? É isso, meus irmãos. Vamos para o segundo parágrafo. Eu vou ler aqui. Diz assim: embora Deus conheça tudo o que possa ou venha ocorrer sobre todas as circunstâncias imagináveis, ainda assim, Ele não decretou qualquer coisa porque Ele a previu como futura ou como aquilo que poderia ocorrer em tais condições. Vamos ler logo aqui o texto da Bíblia, irmãos. Atos capítulo 15, versículo 18. Atos capítulo 15, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. E eu vou ler logo também Romanos 9. Romanos 9. Vamos ler alguns versículos de Romanos 9. Aproveitar para ler esses versículos aqui destacados na nossa confissão. Né? 9, 11. Romanos 9, 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Ou seja, antes que tudo acontecesse, né? Versículo 13. Como está escrito: amei a Jacó e odiei Esaú. Versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Versículo 18. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece quem quer. Deus sabe o que vai acontecer no futuro? Sim. A confissão, ela diz aqui o seguinte: embora Deus conheça tudo o que possa ou venha ocorrer sobre todas as circunstâncias imagináveis, Deus sabe o que possa ou venha ocorrer. Deus sabe o que vai acontecer no futuro? Sabe. Deus sabe o que pode acontecer em todas as circunstâncias imagináveis. Por exemplo, eu disse assim para você, vou dar um exemplo aqui. Nós planejamos vir aqui hoje. Aí nós dissemos assim: vou para a classe de novo membro hoje. Aí, deu tudo certo, nós estamos aqui. Mas se fura um pneu, aí não dá para chegar aqui. Por exemplo, nós sabemos o que é possível acontecer, não é? Eu planejo assim: eu vou para a classe de membresia hoje. Eu sei o que eu posso chegar lá, se acontecer assim, assim, assim. Eu que sou um ser humano finito, tenho algum conhecimento disso, né? Eu sei que pode acontecer algumas coisas que me impeçam de chegar na classe de membresia hoje. Eu sei, imagine Deus. Então, as causas secundárias que resultam em certas coisas, né? Elas são todas conhecidas de Deus. Pode furar um pneu, eu posso ficar doente, Jesus pode voltar, né? E a gente não sabe nem quando ele vai voltar. Então, muitas coisas podem acontecer, infinitas coisas podem acontecer, e dá em resultados também infinitos, vamos dizer assim. Deus conhece todas essas possibilidades? Sim. Então, é importante que a gente diga assim: Deus conhece o que vai acontecer amanhã? Sim. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a 1000 anos. Deus conhece o que pode acontecer amanhã, infinitas possibilidades, imagináveis, vamos dizer assim, tudo que eu posso imaginar, o que Deus na sua mente infinita conhece de possibilidades? Sim, sim. Mas isso não significa que, é aqui que a confissão coloca, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Embora Deus conheça tudo o que possa ou venha a ocorrer, sobre todas as circunstâncias imagináveis, ainda assim Ele não decretou qualquer coisa porque Ele previu como futura. Apesar de que Deus sabe o que vai acontecer amanhã, apesar de que Ele sabe sobre qualquer circunstância imaginável o que pode acontecer amanhã, mas isso não significa que Ele simplesmente fez uma previsão. Não. Mas de fato,
eu vou ler aqui, qualquer coisa porque ele previu como futuro ou como aquilo que poderia ocorrer em tais condições. Mas de fato ele decretou o que vai acontecer, né? Qual é a diferença disso? A diferença disso eu acho que eu posso ilustrar com previsão de tempo, né? A meteorologia, né? Então, por exemplo, os pesquisadores eles estudam as nuvens, né? Eles fazem uma previsão. Vai chover. Quando eles dizem assim, vai chover muito nesse mês, ou no dia, ou no fim de semana, eles não estão determinando o que vai acontecer, eles estão vendo a possibilidade das causas secundárias de resultar naquilo ali. Eles têm alguma forma, porque eles conhecem o movimento, os ventos, o movimento das nuvens. Eu estou falando aqui como leigo, né? Mas estou tentando ilustrar. Para que aconteça aquele evento da chuva, eles fazem uma previsão. É assim que Deus faz? Não. Ele pode prever, sim. Ele pode ver o futuro e ver o que vai acontecer amanhã de forma precisa. Ele pode também imaginar as infinitas possibilidades do que possa ocorrer amanhã, né? Do que ocorrerá amanhã, por exemplo. Do que pode chover, pode não chover. Existem coisas que vão acontecer para chover e coisas que vão acontecer para não chover. Deus, ele tem como prever tudo isso. É claro, ele é infinito, a mente dele é infinita. Mas ele não está, gente. Quando a gente diz isso, não quer dizer que ele só faz prever como um especialista, por exemplo, na questão da meteorologia. Não, não é assim. É que ele diz assim, vai chover e chove mesmo. E ele opera de tal maneira que tudo que acontece em termos de causas secundárias ocorra para que a chuva caia, né? Deu para entender isso aqui? Eu sei que vocês já sabem disso, mas essa explicação que ele dá aqui, que a confissão dá, é para nos prevenir de uma mera previsão que Deus possa fazer. Decreto não é mera previsão. Decreto é decreto mesmo, ou seja, Deus pode prever? Pode. Deus sabe o que vai acontecer amanhã? Sim. Deus pode prever o que possa ocorrer em várias situações? Sim. Mas isso não é decreto. Apesar de que isso é verdade, que ele tem esse conhecimento do que é possível ocorrer em várias circunstâncias, mas ele não fez uma previsão meramente, mas ele decretou tudo o que vai acontecer. E é isso que esse texto que nós lemos, por exemplo, 15:18 diz: conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Deus sabe, Deus conhece todas as suas obras, ou seja, tudo que vai acontecer como resultado do decreto dele. Ele sabe tudo que vai acontecer até o final dos tempos. Ele, antes de Jacó e Esaú nascer, diz aqui o versículo 11, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a lição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei Jacó e odiei Esaú. E aqui está, antes do que acontecesse, ele já amou Jacó e odiou Esaú. Ou seja, aconteceu, ele já sabia o que ia acontecer, mas é mais do que isso, ele decretou o que aconteceu. Ele já escolheu Jacó e ele já deixou ali, vamos dizer assim, de lado o Esaú. Então, meus irmãos, nós vamos ver no terceiro parágrafo, está estourando já o tempo, mas dá para a gente ler os dois próximos parágrafos ainda e dar a explicação já dentro desse aspecto. Sim, eu esqueci de falar o resumo, né? O resumo do segundo parágrafo, ou o tema, nós podemos dizer assim: Deus decretou o futuro e não simplesmente fez uma previsão, né? Então, a gente pode resumir o segundo parágrafo assim: Deus decretou o futuro e não simplesmente fez uma previsão, tá? Terceiro, eu vou ler aqui com vocês agora o terceiro. Diz assim: por meio do decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou pré-ordenados para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, para o louvor de sua gloriosa graça.
outros são deixados agir em seus pecados para a sua justa condenação, para o louvor da sua gloriosa justiça. E o quarto, que eu já vou aproveitar e ler logo para a gente pegar aqui a ideia. Esses anjos e homens assim predestinados e preordenados são particular e imutavelmente designados, e o seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado ou diminuído. Se Deus decretou tudo, como nós temos estudado até aqui, e a nossa salvação, como é que fica? Deus decretou também. Afinal de contas, se Ele decretou tudo, por que a nossa salvação vai depender primeiramente de nós? Não. A nossa salvação, Ele também decretou. A confissão ela coloca assim: por meio do decreto de Deus para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou preordenados para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Então, o que significa isso aqui? Que Deus predestinou, Deus decidiu que esses seres, anjos e homens, herdassem a vida eterna. Então, nós sabemos que anjo foi de uma vez, né? Ficou um grupo com Deus e outro grupo seguiu Satanás, vamos dizer assim. E os homens têm uma história, né? Eles vão na história, vai nascendo, vai morrendo, tudo assim acontece. Mas tanto um como o outro, Deus elegeu. Tem os anjos eleitos e tem os homens eleitos. Tem os anjos predestinados. A eleição é a escolha de Deus, né? A predestinação é aquilo que Deus destina. Deus destinou-os para a vida eterna. Então Deus predestinou estes homens e os anjos também para a vida eterna, já que Deus decretou tudo. Eu queria só fazer uma explicação aqui, porque do jeito que a confissão está, pode dar uma impressão errada, e é sempre bom, sempre que chego nesse ponto, eu acho bom explicar isso aqui, porque assim, está assim, né? Por meio do decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou pré-ordenados para a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Isso quer dizer que os homens são salvos em Jesus Cristo, os anjos também, porque pode dar impressão aqui, não, mas não é isso, tá, irmão? Os anjos, eles não precisaram de um Salvador, porque tem aqueles que não caíram mesmo, né? E tem aqueles que caíram, mas não tem Salvador para eles. Nós precisamos de um Salvador. Quem é o Salvador? Jesus. Então, Jesus aqui, quando a confissão coloca aqui, só para não passar uma ideia errada, ela está se referindo, evidentemente, aos homens, porque Jesus veio salvar os homens e não os anjos. Os anjos, eles estão lá com Deus, não caíram, né? E não precisaram de redenção. E os que caíram não vão ser redimidos, mas nós precisamos de uma redenção. Só para explicar isso aqui. E Deus fez isso para o louvor da sua gloriosa graça. Ou seja, por que esses anjos foram preservados? Graça. Por que os homens foram salvos? Graça. E isso glorifica a Deus. Outros são deixados a agir em seus pecados para a sua justa condenação, para o louvor da sua gloriosa justiça. Há um ponto aqui que nós precisamos entender bem. Ou seja, que quando nós somos salvos, Deus é glorificado. Naqueles que se perdem, Deus é glorificado? Sim. Nos salvos, Deus é glorificado na sua graça. Nos que não são salvos, Deus é glorificado na sua justiça. Um outro ponto que a confissão deixa bem claro. Observem que há como que algo ativo de Deus aqui quando diz respeito à salvação. Observe que diz assim: por meio do decreto e para a manifestação da sua glória e anjos, alguns homens e anjos são predestinados. Quer dizer que ali Deus predestinou. Agora, quando fala dos que caíram, olha só como a linguagem da confissão é diferente. Diz assim: outros são deixados a agir. É interessante isso, né? Então, quando diz respeito à salvação, Deus ele está ali ativamente predestinando, elegendo. Quando diz respeito à perdição,
Deus, ele deixa. Ele deixa, é como assim, você joga uma pedra, uma bola de neve, ela vai aumentando, né? E ela vai caindo e vai aumentando. É como se Deus deixasse aquela bola ir embora. Vai embora para o precipício. Então, Deus entrega o homem à sua própria vontade, ao seu próprio pecado, para louvor da sua justiça. Ou seja, eles são condenados, a responsabilidade é deles, o pecado é deles. Eles vão ser julgados pela maldade e perversidade deles. E nós? É pela graça. Então, quando Deus nos salva, Deus nos predestina, não tem nada em nós, tudo é graça. Quando Ele deixa a pessoa, aí é justiça. Na verdade, nós não merecemos ser salvos, foi graça. O que é que nós merecemos? Por natureza, que Deus não nos salvasse. Então, quando Ele nos salva, é graça. A glória ali que aparece é graça. Quando Ele deixa, o que aparece ali é a justiça. E eu queria só concluir, irmãos, porque o quarto parágrafo ele é bem direto. Esses anjos e homens assim predestinados e preordenados são particularmente e imutavelmente designados, ou seja, Deus escolheu cada um particularmente, designou cada um. E o número deles é tão certo e definido que não pode ser aumentado ou diminuído, ou seja, os eleitos, a gente não sabe quantos são, mas Deus sabe, e não vai ser salvo, não vai se perder nenhum. Lembra que Jesus ora lá? Não perdi nenhum dos que me deste. Então, aqueles que Ele veio salvar, que Deus escolheu, que Deus predestinou, Jesus veio, e eles serão salvos. Esse número é fixo, não é aumentado, nem é diminuído, ou seja, Deus elegeu e um deles vai se perder? Não diminui. A eleição ela é o decreto da eleição, da predestinação é fixo, porque Deus, Ele não muda, o decreto não é imutável, então esse número também é imutável. Nós não sabemos, irmãos, quantos são, mas Deus, no decreto, Deus, Ele determinou esse número, é exato. Para nós encerrarmos, irmão, vamos ler alguns textos, tá bom? Vamos ler 1 Timóteo 5, 21. 1 Timóteo 5, 21. Que diz: conjuro-te diante de Deus. 1 Timóteo 5, 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, olha só, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Que diz assim, meus irmãos, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Romanos eu já li, né? Vamos ler Judas 4. Judas, versículo 4. Judas, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Judas, versículo 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor Jesus Cristo. Observe o que diz aqui, que já antes estava escrito para este mesmo juízo, né? E vamos ler também 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19. Diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo 2,19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, e tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. E eu vou ler só mais dois, irmãos. João
13, 18. Depois eu quero ler mais um, porque eu acho importante a gente ler esse. João 13, 18, que diz assim: João 13, 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. E o último, Romanos, esse não está na confissão, mas eu acho bom nós lermos Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Versículo 26. Por isso Deus abandonou as paixões infames. E versículo 28, a segunda metade do versículo 28. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Percebe que quando não é eleição, é assim: Deus entrega os homens ao próprio coração. Amém, meus irmãos. Vamos orar? Sim, eu estava esquecendo já, só falar o tema aqui desses dois parágrafos. O parágrafo 3º, nós podemos colocar como tema o decreto e a predestinação. E o parágrafo 4º, a imutabilidade e a precisão da predestinação. Então, o parágrafo 3º, o tema é o decreto e a predestinação, e o parágrafo 4º é a imutabilidade e a precisão da predestinação. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós estamos estudando assuntos tão gloriosos e tão santos e diz respeito à sua decisão, à sua soberania, à sua sabedoria. E nós podemos dizer assim: aprove ao Senhor que tudo acontecesse como aconteceu, e quanto a nós, só temos a dar graças, porque o Senhor nos salvou por graça. Muito obrigado. Ó Deus, nos faz te dar cada vez mais honra e glória pelo seu amor, pela sua misericórdia, e que possamos assim devolver tanto amor em gratidão, num andar piedoso, pela mesma graça do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o teu nome desde sempre em Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos.